Nossa boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Eu sou Marisa e hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então isso nos lembra os mandamentos da lei de Deus, né? Honrai pai e mãe, já recebidos por Moisés, e que Jesus retomou, vamos dizer assim, priorizando o mandamento maior, que seria amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmos. Então o Evangelho comenta que se nós devemos amar o próximo, imagine quando esse próximo estão na figura de nossa mãe e de nosso pai. Então esse amor vai ser muito mais intenso, dignificante. Então eles colocam que não bastaria só falar eu amo. Nós temos que fazê-los sentir-se amados. Então os cuidados de uma maneira geral. Não apenas dar o sustento para a sobrevivência, mas sim direcionar a eles todos os nossos cuidados, a nossa atenção, fazê-los sentir-se importantes. No mundo hoje em que tudo é tão acelerado, tão rápido, a frase mais comum é que não tenho tempo. Agora não. Agora eu não posso. E ouvir o pai e a mãe e entender as suas necessidades é uma forma dignificante de caridade. Nunca nos esqueçamos que o passaporte para o reino de Deus é a palavra caridade. Então, aqui eles reportam com o título de piedade filial. Filho, filha, só estamos aqui porque os nossos pais nos deram a oportunidade de reencarnar. Então, a nossa atenção, ela tem que ser ainda maior, principalmente quando eles são idosos, principalmente quando eles estão doentes. Identificar a sua carência, as suas necessidades. Um pequeno carinho, uma palavra de incentivo. Tirarmos um tempo para eles, como eu falei, ouvi-los carinhosamente. E não como se aquilo fosse um dever. Tá bom, então vamos. Te dou 5 minutos. A pressa com que as coisas se desenvolvem atualmente. Então, quando eles falam honrar, honrar envolve tudo isso. É mais do que simplesmente a palavra eu te amo. Mas traduzir essa palavra em sentimentos.
para que nossos pais se sintam realmente queridos. Se eles foram os melhores pais ou não, isso quem vai julgar é Deus. Se eles poderiam ter feito mais ou menos, quem vai estabelecer os parâmetros é Deus, não somos nós. E como nós temos a informação da doutrina de que tudo é programado na espiritualidade, as famílias não acontecem ao acaso, está desenhado no nosso, vamos dizer assim, DNA espiritual, os enfrentamentos, os obstáculos, as dificuldades. E diante disso, nós temos que abrir o nosso coração. Pode ser que quem esteja na função, nesta encarnação, de ser o nosso pai ou a nossa mãe, encarnado ou desencarnado, pode ser que sejam espíritos com os quais nós tenhamos que fazer um ajuste. Então, há muitas vezes a sintonia com a mãe e não é uma sintonia tão perfeita com o pai, ou vice-versa. Alguns espíritos sintonizam conosco com muito mais facilidade. Por quê? Porque já existiu uma convivência, já existiu vamos dizer assim, estágios anteriores em que nós aprendemos a nos conhecer e aprendemos a nos amar. Mas sempre os amigos espirituais nos dizem, diante de uma prova, diante de uma expiação, você pediu. Você pediu. Não é o acaso que te trouxe e que te colocou nessa circunstância de dificuldade. Você sabia que um espírito divergente, que um espírito conflitante iria conviver na sua família. E a única arma que neutraliza esse tipo de sentimento de ódio, de mágoa, de mal-estar na convivência, é só o amor. Não tem medicação, vamos dizer assim, material. É o sentimento. Então existe vamos dizer assim, uma situação de que a família é uma família corporal, física, biológica, ou uma família com laços espirituais. A família que se liga apenas por um momento, porque aqueles seres estavam envoltos em uma programação de expiação, pode ser que, cumprido esse momento, e essa família, de repente, não vingue, né, como a gente fala. Mas quando os laços são espirituais, ela vai continuar sendo a nossa família. A cada encarnação, os papéis se modificam. Seja no campo profissional, seja na indicação de gênero, seja na cidade em que nós vamos morar, no país, no continente. Então, nós experimentamos muitas e muitas situações diferentes.
Mas aqueles espíritos aos quais nós estamos ligados pelo afeto e pelo amor, eles continuam ligados a nós. Voltamos em papéis diferentes, muitas vezes. O neto foi o pai, ou o bisneto foi o avô, ou vamos dizer assim, os papéis muitas vezes se modificam. Mas a família se mantém. Os laços espirituais são eternos. A cada encarnação nós reencontramos. No nosso desencarne, passando para o plano espiritual, nós reencontramos aqueles que nos precederam. É uma verdadeira confraternização espiritual. Então nós temos que pensar que nosso pai, nossa mãe, aqueles de nós que já exercemos a função de pai, de mãe, aqueles que ainda estão se, vamos dizer assim, preparando para esse exercício, aqueles que não foram pais biológicos, mas foram pais de coração, como a gente fala, todos estão ligados. Pelo bem, preferencialmente, depende dos nossos sentimentos. Ou por processos de expiação ou resgate, de provas que nós solicitamos. Quando a gente vê um ente querido que ficou lá atrás, seja na forma de pai, seja na forma de filhos, de mãe, nós não vamos ser felizes na espiritualidade sabendo que um dos nossos está lá em sofrimento, está lá na vivência de uma situação que é resultado do seu comportamento e das suas escolhas nessa encarnação. Então aí vem as provas. E aí muitas vezes se escolhe. Não, eu quero que retorne à nossa família, mesmo que isso vá representar uma grande dificuldade. Porque nós queremos ajudar esse espírito a evoluir. E isso nos ajuda a entender determinadas situações antagônicas. Pessoas com as quais nós realmente não sintonizamos. Que não nos fizeram nada assim de grave, de ofensivo, mas não tem liga. E outras vezes nós acabamos de conhecer a pessoa e a maneira como ela sorri, a maneira como ela fala, a sua naturalidade, enche o nosso espírito de energia positiva. Nossa, parece que eu te conheço há tanto tempo. A gente tem essa sensação. Então, assim, uma passagem que eu acho muito linda desse capítulo da Honrai a vosso pai e a vossa mãe, está nesse livro aqui, ó. Boa Nova, Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. São 30 temas comentando as passagens de Jesus aqui, enquanto ele encarnou entre nós. E é aquilo que ele nos deixou. E no capítulo de número 30, tem o nome de Maria. Então ele descreve de uma maneira assim muito, muito linda. Ele era um escritor enquanto encarnado, que continuou a escrever depois de desencarnado. Ele descreve a situação em que Nossa Senhora está aos pés da cruz,
olhando para Jesus crucificado, vamos dizer assim, naquele sofrimento, naquela dor de mãe, se perguntando: por que fizeram isso com o meu filho? Ele sempre foi bom. Desde criança, ele era bom. Ele acudia as pessoas. Ele trazia os necessitados para a nossa casa. Ele, vamos dizer assim, ele tinha um espírito voltado para o bem. Ele fez tantas coisas vamos dizer assim, milagres, entre aspas, né, de fazer o cego enxergar, o paralítico caminhar, o obsediado se libertar. Então ele foi uma pessoa que só plantou o bem. Por quê? Ele teria que terminar dessa maneira. E ela começa a se lembrar de passagens de Jesus criança, de Jesus jovem, de Jesus na família, de Jesus na comunidade. E de repente, naquele sofrimento imenso que ela demonstrava, uma mão toca as suas costas. E essa mão era de João, um dos discípulos de Jesus. Todos os outros, né, desapareceram nesse momento. E o João retorna e toca nos ombros de Maria. E na sua agonia final, Jesus fala: mãe, eis aí o teu filho. E aí ele volta a olhar para o João e fala: filho, eis aí a tua mãe. E eles ali permanecem, Maria chorando muito, até que Jesus fosse tirado da cruz. Passados os meses, os anos, Maria voltou para a sua cidade natal, onde vivia a sua família, que se chamava Bataneia. E lá ela ficou por algum tempo. Num dia, reaparece para Maria João: eis o teu filho. E convida Maria para viver com ele. Ele vivia em Éfeso. Ele tinha agora uma choupana que ficava numa colina, de onde se avistava o mar, e ele queria criar ali, junto com Nossa Senhora, um local de reflexão, de reviver os momentos e as palavras de Jesus. E aí, então, Maria aceita e vai com ele. E ali, eles recebem as pessoas necessitadas como se fosse um abrigo. E o tempo vai passando, o tempo vai passando. E o fato de Maria, a mãe de Jesus, estar ali naquela choupana, trazia muita gente para lá. E ela sempre reconfortando, e ela dando assistência material e espiritual. Até que um dia aparece um pedinte. E esse pedinte, ele falava muito calmamente. Ele tinha uma voz suave, agradável. E aí, então, ele fala, como todos os outros falavam: mãe, eu vim te ver. E ela o convida para entrar, e de repente ela percebe que ao invés de ela estar consolando esse pedinte, era ele que estava passando para ela palavras de conforto, de assistência, de carinho. E ela fica intrigada com isso. Fala, não sou eu que estou ajudando, é ele que está me acolhendo.
E num determinado momento, ela olha bem para ele e ele estende as mãos, segura as mãos de Maria e diz: Mãe, eu estou aqui para te buscar. Aí ela olha e reconhece as marcas do cravo que ficaram nas mãos de Jesus. Ela olha para os pés e percebe as mesmas marcas. E ela, então, ela vai, assim, a tendência dela foi se ajoelhar na direção de Jesus e abraçá-lo, assim, nos seus pés, bendizendo, né, aquela visita. E ele não permite. Ele fala: não, mãe, eu estou aqui porque o meu pai me pediu para buscá-la, para a senhora ser a rainha de todos os anjos. E aí Maria desfalece, ela ainda fica 2 ou 3 dias até que o desenlace se conclua, e assim Maria Santíssima se transforma na Mãe Santíssima, Rainha de todos os anjos. Se vocês tiverem oportunidade, leiam. O capítulo é muito lindo e a maneira como ele escreve é muito linda. Então, olhemos para os nossos pais com esse carinho, com essa atenção, com paciência, abnegação, compreensão das suas limitações, de eles repetirem as mesmas coisas, de eles necessitarem da nossa ajuda, sejam pais mais idosos ou menos idosos. Às vezes, vamos dizer assim, um processo obsessivo que vem de anos e anos e anos, séculos, se resolve num abraço, num pedido de perdão, numa convivência pacífica, harmoniosa. A palavra tem um peso enorme. A palavra voltada para o bem e que vem coroada com o nosso carinho, com o nosso amor, nos faz entender aqueles que estão no papel de filhos, aqueles que estão no papel de pais e mães, avós, tios, família. Que possamos estabelecer com a nossa família laços espirituais, para que nós possamos, em outras oportunidades, em outras encarnações, aprender com eles, conviver em harmonia e entender que o único caminho e a única passagem que nos faz chegar a Deus, a Jesus, é o processo do amor. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Honremos aos nossos pais, às nossas mães, para que tenhamos novas oportunidades de com eles convivermos nestas próximas encarnações, resolvendo o máximo possível de mazelas nesta, que a gente tenha o entendimento, para que a gente possa, quem sabe, viver bem, junto do bem, no planeta Terra regenerado. E que assim seja.